E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo dos vetores, velocidade e aceleração. O exercício nos diz o seguinte: uma partícula descreve sua trajetória no plano XY, e o vetor posição da partícula varia com o tempo t, de acordo com a igualdade ilustrada. Para o instante t igual a 2 segundos, determine o vetor posição da partícula, o vetor velocidade, o vetor aceleração e calcule o ângulo θ que a direção do movimento da partícula forma com o eixo horizontal. Vamos começar com o vetor posição. O vetor r no instante t igual a 2 segundos. Então nós vamos obter 2 elevado ao cubo, 8, vezes 2, 16, menos 2 vezes 5, 10, na direção do versor I, mais 6, menos 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então eu tenho 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42, vai 4. Então aqui nós temos 112. Então 6 menos 112 na direção do versor J. Muito bem. Portanto, o vetor posição da partícula no instante t igual a 2 segundos é igual a, aqui nós temos 6 metros na direção do versor I, mais, neste caso, menos. Então, menos 106 metros na direção do versor J. Observe as unidades adotadas na resolução do exercício. Então, essa é a resposta para o vetor posição da partícula no instante t igual a 2 segundos. Vamos em busca do vetor velocidade. Nós já vimos que o vetor velocidade da partícula é dado pela derivada em relação ao tempo do vetor posição. Muito bem, nós vamos utilizar aqui a regra do expoente. Então, derivando em relação ao tempo, os versores I e J não variam com o tempo t. Portanto, regra do expoente, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6t² menos 5 na direção do versor I. Mais, aqui, 0, derivada de uma constante é 0, menos 7 vezes 4, 28, t elevado ao cubo, na direção do versor J. Logo, o vetor velocidade da partícula no instante t é igual a 6t² menos 5 na direção do versor I, neste caso, menos 28t elevado ao cubo na direção do versor J. A velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos é igual a 2 elevado ao quadrado, 4. 6 vezes 4, 24. 24 menos 5, então eu tenho 19 metros por segundo na direção do versor I. Muito bem, aqui menos 2 elevado ao cubo, 8. Então nós temos 28 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16, com 6, 22. Então eu tenho menos 224 metros por segundo na direção do versor J. Então aqui nós temos o vetor velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos. Muito bem. O vetor aceleração da partícula no instante t é dado pela derivada em relação ao tempo t do vetor velocidade. Mais uma vez, nós vamos utilizar a regra do expoente. Então, aqui nós temos
12t na direção do versor I, pois a derivada de uma constante é zero, menos 3 vezes 28t quadrado. Então, 28 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Vai 2, 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Muito bem. Então, aqui nós temos menos 84t elevado ao quadrado. Lembre-se da regra do expoente. Menos 84t ao quadrado na direção do versor J. Então, observe o vetor aceleração. No instante t igual a 2 segundos, o vetor aceleração da partícula é igual a o dobro de 12, 24 metros por segundo ao quadrado na direção do versor I, menos 2 elevado ao quadrado, 4. Então, eu tenho 4 vezes 84. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. Então, menos 336 metros por segundo ao quadrado na direção do versor J. Com isso, obtemos o vetor posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração da partícula no instante t igual a 2 segundos. Vamos agora determinar o ângulo θ, que a direção do movimento da partícula forma com a horizontal nesse instante, t igual a 2 segundos. Para fazer isso, nós vamos recorrer ao vetor velocidade nesse instante. Então, observe o seguinte. Vamos colocar aqui uma origem para esse vetor velocidade. O vetor velocidade está representado nessa direção e sentido. Ele possui, obviamente, duas componentes. Nós temos na direção horizontal mais 19 metros por segundo. Na direção vertical, nessa representação, nós temos menos 224 metros por segundo. E o nosso propósito agora é o de obter esse ângulo θ. Para fazer isso, vamos recorrer à tangente do ângulo. Bom, a tangente do ângulo θ é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Portanto, eu tenho menos 224 dividido por 19. Essa tangente vai nos dar aproximadamente menos 11,8. E isso corresponde a um ângulo θ aproximadamente igual a menos 85,2 graus. Muito bem. Então, observe os resultados obtidos e a determinação do ângulo θ. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.